Atenção, produtores, realizadores e fãs do cinema. A TAP apresenta a segunda edição do Altitude Film Fest, o festival de curtas-metragens que acontece a bordo. Filmes gravados em Portugal ou com foco na cultura portuguesa podem concorrer a uma bolsa de viagens de 1.500 euros. Ficção ou documentário, a sua história pode voar alto com a TAP. Inscreva-se até 31 de maio no site flytap.com/altitude filme festival. TAP. Abraço mundo. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Cinema e hoje a gente vai conversar sobre o Altitude Film Fest. Você que acompanha mais proximamente o Papo de Cinema sabe do que a gente está falando e para quem ainda não sabe o que se trata, é esse o episódio para você ficar sabendo mais sobre esse evento que é para lá de inusitado, super diferente dos festivais que a gente costuma cobrir no Brasil e também fora dele. E para a gente falar sobre esse evento e também sobre várias outras coisas, tá com a gente aqui o Rui Tendinha, numa conexão super especial, Brasil e Portugal, afinal somos todos irmãos. Prazer falar contigo, Rui. Prazer também estar aqui no Papo de Cinema, que é uma coisa que as pessoas cá em Portugal, e acho que no Brasil também, o cinema é para conversar, para ser discutido, para haver um bom papo, não é? Exato, exato. Não, e Rui, é interessante, primeiro para nossa audiência, né? Antes de qualquer coisa, gostaríamos de pedir para você, se tiver no YouTube, deixa o like, também se inscreve, se tiver no Spotify, deixa 5 estrelas e compartilha esse episódio para a gente ranquear super bem. A gente está nas paradas dos podcasts Brasil, TV e filmes por causa de você que já está acostumado a fazer isso. Mas para quem já é da casa, muito obrigado por todo esse apoio que vocês vêm dando. E olha só que interessante, pessoal. O Rui, nosso convidado de hoje, ele é um crítico de cinema já bem famoso em Portugal. Eu andei fazendo essa pesquisa, Rui, e tu tem os teus fãs, né? Tu tem a tua legião de fãs em Portugal. Aliás, é um bom momento para a gente revelar que ali nas estatísticas dos creators do Papo de Cinema, é óbvio que a gente tem 95% de audiência no Brasil, mas nós temos 2% de audiência em Portugal. Então há Não é mal. portugueses que estão muito felizes que Rui Tendinha está nesse podcast. Ou então são haters. Nós também em Portugal, a figura do crítico de cinema é muito odiada, mas no bom sentido, eu penso, porque as pessoas pensam sempre, não gosto do que ele diz, mas depois é sempre um aferidor, para o bem ou para o mal, e isso é interessante, essa dicotomia entre os gostos, entre a guerra dos rostos e as políticas do cinema, do tipo de cinema, dos géneros. Eu considero-me um amante de cinema que gosta de diversos géneros. Eu odeio quando ouço alguém, um colega meu, dizendo: não gosto de filme de terror, ou não vou muito com a comédia. E eu fico danado, porque acho que é bom haver polivalência, haver uma amplitude de géneros. É isso que faz o cinema uma coisa apetecível, porque não é só um género. E outra coisa, né, Rui? Também é interessante quando a gente escuta a pessoa dizendo assim: eu não vou saber o que dizer sobre esse filme. Poxa, nós jornalistas e críticos de cinema, a gente não tem essa escolha. A gente tem que dizer alguma coisa, né? A gente tem alguma coisa, a gente tem que saber dizer. E Vitor, e não ir com o pé atrás, que é muitas vezes as pessoas vão ver, vou ver um filme que é se calhar do sertão, um filme português de documentário, e se calhar não vou gostar. E quando se vai com o pé atrás é complicado, é ter a mente aberta. Não, e tu tá frequentando, né, Rui? Eu andei dando uma olhada ali nas redes sociais, enfim, frequenta os principais festivais. Aliás, tu estava em Cannes agora há pouco tempo, né? É Poucos verdade, dias. Eu vi, ainda tirou ontem, foto, inclusive, com brasileiros. Kleber Mendonça Filho premiado em Cannes. e fiquei muito amigo do Wagner Moura, que foi o grande vencedor. É um ator extraordinário, com uma memória. Eu tinha estado no Festival do Rio uma vez e o entrevistei. Ele não me esqueceu. Você é o português, ele tem boa memória. E agora é Ah, um fenómeno global, o Wagner. Ele está vivendo nos Estados Unidos e sim. está a fazer uma carreira internacional. Este foi o regresso dele, o agente secreto que lhe deu a vitória em Cannes, ao cinema brasileiro, que é algo que ele estava a precisar e adorou. E foi uma excelente opção, porque ele, minha nossa, ganhar o melhor ator em Cannes não é para todos, não é? Exato, exato. E antes da gente entrar já no Altitude Film Fest, queria te perguntar, Rui, tu já veio alguma vez para o Brasil? Ou Sim, já veio para um sim, festival de cinema no Brasil? sim. Conta para Eu nossa tenho, audiência. eu tenho algum historial de festivais no Brasil, nomeadamente o Festival do Rio, que eu gosto muito. Depois também já estive no Cineporte, em João Pessoa, que é um festival só de cinema
falado na língua portuguesa, um festival que também tinha muita música, muito interessante. Eu ajudei a programar, foi um prazer. E também já estive em mostras em Cataguases, no meio de Minas Gerais. Portanto, eu tenho algum historial com o Brasil. Para mim é um território que evoca o cinema, a aventura do cinema, Brasil. E estive num festival muito inusitado, uma coisa muito louca, um festival no meio da selva amazónica, o Festival de Manaus, que na altura até era organizado por franceses. E foi um prazer estar depois com grandes nomes do cinema em plena Amazónia. Bom, e após esse episódio, então o Rui Tendinho vai ficar famoso de vez no Brasil, né, Rui? Já tá pronto para isso, né? Verdade. Olha, tem dívida, fui convidado uma vez para Gramado e nunca pude ir. É, sim, Gramado. Gramado está próximo da gente aqui, a gente está no Rio Grande do Sul, falando do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, está próximo da gente, a gente está super acostumado aí nesse evento há muito tempo, um dos mais populares. Mas, É Rui, verdade. agora vamos falar do Altitude Film Fest. Para você que está aí O nos festival que está em ouvindo, todo lado, não é? exatamente, exatamente. O Altitude Film Fest, pessoal, para você que não sabe, ele acontece a bordo dos voos da TAP Air Portugal, que é uma das principais companhias aéreas de Portugal. Ou seja, você que vai voar para Portugal ou vai voar de Portugal para outro lugar, você tem a opção, né? Como todos, a maioria dos voos, tem aquela telinha na frente das poltronas. Aí tu vai assistir lá um filme norte-americano, um filme, né, premiado, enfim. Só que a bordo dos voos da TAP você tem a opção de que conferir um festival de cinema, olha que inusitado. Vai lá, Altitude Film Fest, e tem curtas-metragens que foram selecionados rigorosamente pela equipe curadora do Altitude Film Fest, e você que está voando vai poder não só assistir, mas como também votar nesses filmes. Ou seja, os premiados vão ser em parcela também premiados por causa do público que vai estar assistindo. 60% é o público e 40% são os jurados. E um desses jurados é Rui Tendinha, que participou da primeira edição ano passado e vai agora voltar nessa edição de 2025, que está com inscrições abertas até dia 31, sábado, dia 31, e acontece em outubro de 2025. Rui, agora que tu falou um pouquinho de ti, eu quero que tu fale da tua relação com a Altitude Film Fest. Como ela começou? Olha, eu recebi um convite para ver os filmes numa plataforma, que é ótimo, e depois os melhores vão para os aviões, o que é ótimo. E vi filmes muito interessantes, isso é que é, e eu agora gostava de ver mais filmes brasileiros, que eram sobretudo portugueses, não é? Mas é bom que as curtas-metragens, quem tem feito curtas, pode ser feitas de forma mais amadora, digamos, com celular e tudo, se tiverem qualidade, tiverem boas histórias e qualidade técnica, podem ser inscritas. Portanto, toca a enviar. Perfeito, perfeito. Não, e é muito diferente, né? Rui, nós conversamos com a Célia Cardoso, né, que é uma das idealizadoras do projeto, e ela nos contou que, até onde ela saiba, é o único festival do mundo que faça isso hoje em dia, né? Festival no ar é incrível. A ideia é tão original que pegou. Eu lembro que toda a gente começou a falar aqui em Portugal do Altitude e houve muitos jovens que enviaram para lá as suas curtas, mas jovens e não só, porque não há limite de idade. Sim, sim, claro. Não, nós achamos muito inusitado, muito diferente, né, esse tipo de festival, e a gente vai falar um pouco mais sobre os filmes, né, inclusive agora eu tenho uma denúncia para fazer de Rui Tendinha, no segundo bloco você não perde por esperar, fique aí, e daqui a pouco a gente já volta, fica um recado super importante do nosso editor-chefe, e daqui a pouco a gente está de volta. Atenção, produtores, realizadores e fãs do cinema. A TAP apresenta a segunda edição do Altitude Film Fest, o festival de curtas-metragens que acontece a bordo. Filmes gravados em Portugal ou com foco na cultura portuguesa podem concorrer a uma bolsa de viagens de 1.500 euros. Ficção ou documentário, a sua história pode voar alto com a TAP. Inscreva-se até 31 de maio no site flytap.com/altitude filme festival. TAP. Abraço mundo. Voltamos para o segundo bloco deste papo de cinema sobre Altitude Film Fest. E já de começo eu quero fazer uma denúncia aqui, porque aqui é jornalismo, né? Nós somos críticos de cinema, mas jornalistas também. Olha só, Rui Tendinha foi ao Instagram, dia 11 de maio, postou uma foto do Altitude Film Fest, um banner, e disse o seguinte: sou de novo jurado desse festival de curtas. Envie as vossas curtas, não aceito subornos, nem mesmo das pessoas, das boas gentes de Guimarães. Não, olha só, primeiro me explica o não aceito suborno, e segundo, as boas gentes de Guimarães. Tu é de Vou Guimarães, Rui? explicar.
Não, é um inside joke. Eu sou fanático de futebol e o meu time, o Benfica, ia jogar com Guimarães, com Vitória de Ah, Guimarães. Portanto, era para afastar aí, não queria que ganhasse ao Benfica e ganhou o Benfica. E Subornos é aquela coisa, não, o cinema é mais forte, podem me oferecer fortunas, eu voto no melhor filme. está completamente correto, Rui, está completamente correto. E agora mergulhando de fato no Altitude Film Fest, Rui, o que que tu pode nos dizer então como foi a primeira edição? Não aconteceu ainda a segunda, né? Como foi? A gente sabe que os projetos que podem participar do festival, eles têm que ou ser rodados em Portugal ou falar de Portugal. Como é que foi essa miscelânea? Até porque a Célia nos explicou que muita gente não entendeu muito bem isso aí na primeira edição e jogou um monte de filme lá que não tinha nada a ver com Portugal. Sim. Como é que foi isso? Assistindo a eles, tinha mais documentários, mais ficções? Como é que foi isso? Eu tive sorte porque eu fiquei com ficção. Havia um júri para o documentário. Portanto, há aqui dois géneros e eu só tive a ver os que foram selecionados, os que podiam. Portanto, a pobre da Célia, coitada, é que teve que ver os que não podiam. Mas eu, como jurado, e eu lembro-me do meu jurado estavam outros, do meu júri estavam outros pessoas, como por exemplo cineastas, atores, e depois nós falámos, no último dia reunimos e achámos que tinham todos muita qualidade, mas eu acho que ainda há um passo para dar mais qualidade. Quem estiver agora viajando ainda vê os filmes do ano passado, não é? Os que nós votámos. E eu lembro-me que foi difícil a chegar ao veredito do melhor, mesmo muito difícil. Quantos filmes mais ou menos tu teve que assistir, Rui? Ainda são muitos. Nós, a partir de junho, que é quando fechar, vamos começar já a ver os que foram selecionados. E é um trabalho interessante, mas também duro, porque são muitos filmes a serem vistos e analisados com alguns critérios. Há ali um sistema de classificação quanto à qualidade, de argumento, técnica, e é um trabalho que a mim me fascina, mas por outro lado retira muito tempo. Mas eu acho que é ganhar, não perder tempo. Claro, claro. E assistindo a essas ficções, Rui, o que que se percebe mais? Quais foram as tendências que tu detectou, né? São filmes mais experimentais, sem mais dramas? Tem alguém que está experimentando, está usando um pouco mais? Como é que foi essa avaliação? Eu acho interessante o que estás a perguntar, porque está a haver uma mescla, uma mistura muito, muito saudável entre cinema mais exploratório, experimental, com mesmo a nível estético, de usar lentes diferentes, filtros, mas também quem quer contar histórias do cotidiano, do mundo de hoje. Sobretudo os cineastas mais jovens iam buscar temas que lhes dizem respeito de problemas de crise, sobretudo cá em Portugal, da crise económica e de saúde mental. É uma das tendências que eu vi essa coisa toda do burnout que muita gente está vivendo, os filmes refletem esses temas. Aliás, o burnout já é passado aqui no Brasil, Rui. Agora a gente só fala em brain rot, que é a palavra de Oxford do ano passado. Né? Agora o burnout a gente já esqueceu. Agora a gente só tá falando das pessoas que ficam ali rodando o feed o dia inteiro, né? Vídeos e vídeos e vídeos e vídeos. E a gente passa um dia inteiro vendo aquilo ali. E se alguém te perguntar no final do dia o que que tu assistiu, tu não sabe dizer nada do que viu, né? Então a gente tá aqui Isso no é, Brasil. A tendência dos curtas-metragens aqui no Brasil é falar sobre isso, é o quanto essas novas tecnologias retiram, né, de nós, retiram do nosso tempo e não nos agregam em quase nada. não, é pena ser até dia 31 o prazo, porque senão quem te estivesse ouvindo fazia já uma curta sobre isto cá em Portugal. Mas eu, se calhar, vamos ver os filmes que vão chegar. Eu acredito que se calhar vamos ver filmes sobre esta dependência. Sim, sim, até porque o curta, historicamente, né, lembrando, né, pessoal, o Altitude Film Fest é um festival de curtas-metragens, né, não permite longas-metragens. Aliás, até engraçado, porque em Portugal se chama as curtas-metragens, e no Brasil, os curta-metragens. Então aqui ele é É, menino, né, e em Portugal é uma menina. é por causa da palavra, que é uma curta, fica feminino. Mas não, vocês também estão corretos, porque é um filme. Portanto, Exato, serve para os dois, não é? Mas exato, exato. o género da curta-metragem em Portugal tem um problema. As curtas não chegam às salas de cinema, só nos festivais. E no Brasil, creio que também é quase igual. Mas antes, há uns 15 anos, 20, passavam como complemento da longa. Antes de vermos uma longa, muitas vezes havia a hipótese de ver uma curta. Esporadicamente ainda acontece. Agora vais estrear um filme português que é pequeno e primeiro tem uma curta.
Sim, no Brasil também houve em algum momento essa questão de primeiro um curta e depois um longa-metragem, mas acredito também que não, acho que os dois países conversam nesse tipo de ideia, porque o cinema, à medida que ele foi se tornando mais comercial, cada vez mais aquela coisa, eu não paguei para ver isso, então não quero ver isso. Talvez seja uma questão também de demanda, embora a demanda se crie, né, Rui? A demanda a gente pode criar. Aqui no Brasil está existindo uma grande discussão no momento, né? Que é sobre a questão da cota de telas e o quanto os filmes norte-americanos, né, de Hollywood, ocupam 90% das salas de cinema do Brasil e sobra só um pouquinho, né? Um bocadinho, como diriam os portugueses, para o cinema brasileiro. Mas a questão é a Mas o cinema seguinte: brasileiro agora está a correr bem, é? sim, agora sim. Mas igual, esses filmes parece que precisam de um aval internacional para que o Brasil goste deles, entende? Mas eu, Mas mas cá eu em acho, eu já conversei com outros portugueses. Eu acho que em Portugal também é um pouco assim, né? É igual, é igual. Nós, quando tivemos agora em Cannes um filme que ganhou um prémio, até uma coprodução com o Brasil, O Riso e a Faca, esse filme agora vai ser olhado cá em Portugal com outros olhos. Esteve em Cannes, foi premiado no CRTR. E isso é que ajuda muitas vezes os filmes a estarem com mais pujança nas salas. Os festivais são muito importantes e o Altitude também pode ser importante para dar estímulo aos jovens cineastas, não é? E eu lembro que, por exemplo, um filme cá em Portugal que teve agora algum público, acho que ainda não chegou ao Brasil, que é o On Falling, é falado em inglês, mas é um filme de uma portuguesa sobre uma jovem portuguesa que vai ser imigrante numa fábrica na Escócia, sobre a precariedade do trabalho. É um filme que tinha ganho melhor direção no Festival de San Sebastián, que é muito importante aqui na Europa. E esse Sim. filme, claro, que funcionou muito bem depois. Sim, sim. Aliás, nós temos essa. Isso é bom discutir contigo, né, Rui, que está aí mais proeminentemente. O festival de. O Papo de Cinema já frequenta festivais como o Festival de Berlim, por exemplo. Mas não é errado, né, a gente ter essa ideia da Europa que é Veneza, Berlim, Cannes, Locarno, San Sebastián. Esses são os mais, né? Sim, e também Roterdã, no, em janeiro, não é? Que tem alguma Sim, força. Rotterdam, Rotterdam, exato. Mas eu sei, eu acho que é muito importante também os festivais mais pequenos, porque dão logo uma outra mirada. E eu, por exemplo, já estive em festivais latinos, como Mar del Plata, Claro. o do Rio, e é aí que se descobre também muito cinema, sobretudo cinema mais local. E eu acho que muitas vezes é geograficamente, há filmes que têm dificuldade em viajar. Eu estava no Festival de Tóquio há uns anos e descobri filmes asiáticos que depois não chegam aos grandes festivais. E aí é Claro. importante a geografia, infelizmente. Claro, claro. E no próprio Portugal tem festivais como o Indie Lisboa, Doc Lisboa, né? Esses outros eventos que também prestigiam isso. Mas o Altitude Film Fest congrega tudo isso que a gente está conversando. O importante é ousar. Se há um festival para que você veja algo diferente, com certeza é a bordo dos aviões da TAP Air Portugal no Altitude Film Fest. Eu fico pensando, poxa, ainda não passei por isso. Mas estou louco para pegar um avião da TAP para poder assistir esses curtas, sabendo que depois eu vou poder votar e vou participar dessa premiação. Então eu acho muito interessante. Aliás, a premiação é muito interessante, né? Além de um troféu que é feito a partir da reciclagem de alguns aviões da TAP, também os premiados ganham ganham uma cota, né? De passagens aéreas da TAP Air Portugal. Ou seja, dentro dessa Ganha lógica uma viagem cinematográfica. executiva. Ganha uma viagem executiva. Luxo, Exato, luxo não é nada total. mau. Vai viajar para filmar, vai viajar para conhecer o mundo, vai adquirir conhecimento e vai fazer novos filmes, né? E agora a TAP, cá em Portugal, tem um voo que apela ao cinema, que é Lisboa-Los Angeles. Podes sair daqui de uma manhã e à tarde estás em Hollywood. É incrível, não é? Perfeito. É isso, vai até Hollywood, aprende um pouco, né, do que fazer e o que não fazer, e depois você volta para Portugal e daí faz os seus filmes. Vítor, o voo Lisboa, Porto Alegre e no Rio, não é? No Brasil, permite ver muitas curtas. Atenção. Permite ver muitas coisas. Não, é uma viagem que com certeza dá para ver metade dos filmes, provavelmente, né? Sim, e longas também, porque é um voo longo, não é? Perfeito, perfeito. Então você aí que está ouvindo esse podcast, fique ligado, que até dia 31 de maio você pode escrever seu curta que precisa ou ser rodado em Portugal, que é um pouquinho mais difícil se você é brasileiro, mas ou falar de Portugal. Ou seja, se você tem um amigo português que mora no Brasil, cole nesse amigo, né? Converse com ele, grave ele e, né, e crie um documentário, alguma coisa, e daí você envia o seu Tem que documentário, seu ser rápido, videodoc. tem que ser E tem rápido, que não ser é? rápido. Então, procure o português mais rápido que tiver perto de você. E faça um curta e daí mande para o Altitude Film Fest, que eu tô louco para conferir a bordo de algum desses aviões.
Só não vale uma coisa, fazer um filme de uma andota sobre os portugueses. Aí não vale. Estou brincando. Mas vocês também fazem da gente, né, Rui? Que eu tô sabendo. Vocês também fazem da gente bastante. Não, os portugueses fazem mais aqui de uma região de Portugal, que é o Alentejo, que é no sul. Nós brincamos muito com os portugueses do Alentejo. Há essa ideia da andota do alentejano. Perfeito, perfeito. Até porque o Vocês humor. também, no Brasil aí com os caboclos, não é? Também fazem muito humor com o Sim. caboclo, não é? Sei. Até porque, falando em humor, para finalizar, Rui, que a gente já está se despedindo, nós somos fãzaços de longa data aqui no Papo de Cinema de um personagem português, mas aqui, ó, nós amamos, Bruno amamos de Leix, Bruno carteirinha. Leix. Mas é óbvio! Eu já participei, procura Rui Tendinha, Bruno Leix. Eu faço de Rui Tendinha e levo um teste do Bruno Leix, que tem a ver com o Perfeito. Schwarzenegger. E o Bruno Aleixo ama o Brasil. O Bruno Aleixo ama o Brasil. Então a gente se conecta com muita facilidade. Rui, muito obrigado por ter participado com a gente desse podcast, tá? A gente quer te chamar outras vezes para a gente conversar, fazer essa conexão Portugal-Brasil, que sempre é riquíssimo. Vitor, próxima vez eu estou ao teu lado, que eu apanho um avião e vou. Ah, perfeito. Então, a bordo da TAP Air Portugal. A ver filmes. Muito obrigado, Rui. Até uma próxima e fique agora Até aí, uma pessoal, próxima. comentando os comentários. Então tá, pessoal, continuo com vocês aqui no Comentando os Comentários. Vamos conversar um pouquinho sobre as últimas opiniões que o pessoal tem deixado pra gente nas nossas plataformas. Então eu trago aqui dois do YouTube, certo? Um sobre Thunderbolts e depois a gente vai falar sobre um filme que fez bastante barulho na Netflix. O primeiro, no Thunderbolts, o nosso colega Rafael Camacho, que também é jornalista, também é comunicador, ele colocou embaixo assim, muito bom o papo e um coração. De fato, um dos últimos papos que eu mais gostei e que eu participei também foi do Thunderbolts, que a gente conversou com o Thiago Muniz e também com o Luan. E o Gilciano Oliveira 5854 colocou também em Thunderbolts Podcast melhor cena. E Helena e Guardião se abrindo pouco antes do vácuo aparecer no céu. De fato, esse momento ali é um dos momentos mais interessantes do filme. Eu acho que Thunderbolts corrobora também, né, com o pessoal que gostou bastante desse filme. Acho um dos melhores da Marvel, um dos grandes acertos dos últimos anos e tenho certeza que esse grupo que chegou ali como os renegados, que ninguém queria nada, tá tomando conta e o pessoal vai abraçar de vez. A Helena, principalmente, eu acho que é ela a cara dos Novos Vingadores. E agora na crítica de um filme que fez bastante barulho nas redes sociais, que foi o Exterritorial. Ficou ali no top 3 da Netflix por uns bons dias. O Sucote 100 escreveu: que filme chato. Olha, Sucote, eu sou obrigado a te dizer que eu concordo. Tanto na crítica em vídeo quanto na crítica em texto, eu esmiuço ali que eu acho que o filme tentou ser muita coisa e acabou não sendo nada. Acho que é um filme bem problemático que tem até umas coisinhas interessantes, como a protagonista feminina e como ela se apresenta, mas o roteiro é assim, ó, uma salada que é de jogar fora. E na mesma crítica em vídeo, o Bertaio Ali Aquarismo, o pessoal se puxa aqui nos arrobas, que é uma coisa inacreditável. Ele escreveu: o filme tem quase 2 horas, poderiam explorar melhor o passado dela, mas preferiram criar diversas cenas de luta estilo Jack Chan. O Bertaio, se fosse Jack Chan, era bom, né? Se fosse Jack Chan, pelo menos a gente tinha várias sequências de ação e ele fugindo e jogando na parede e tal. Mas só que assim, tem duas cenas de ação muito interessantes, o resto é resto. É aquilo que eu sempre digo, é igual o filme do Adam Sandler, né? Ah, mas você não achou engraçado aquelas duas cenas? Achei, só que o filme tem 2 horas, né? Ah, como é que eu vou sustentar 2 horas com duas cenas engraçadas? Aí fica difícil, né? Esse Territorial, com certeza, é um dos filmes que mais deixou a desejar nessa última temporada, desses que mais se destacam na Netflix. Tá certo, pessoal? Esse foi o Comentando os Comentários de hoje. Fiquem ligados aqui no canal do Papo de Cinema, que logo logo tá surgindo podcast, crítica em vídeo, dá o papo, entrevista exclusiva, bom, material que não falta e diário. Se você estiver no YouTube, por favor, dê um like, se inscreve no canal. Se estiver no Spotify, por favor, né? 5 estrelinhas. E se você já deu, obrigado. É você que nos ajuda a estar nas paradas dos podcasts, filmes e TV. Se você for lá nas paradas, você vai ver que a gente está por lá. Tá certo, pessoal? Muito obrigado por prestigiar esse episódio e até o próximo.